lá, tudo bem? Eu tenho tentado aí com umas várias sequências aí de vídeos, eu tenho tentado chamar a atenção das pessoas para elas caírem na realidade da vida. Porque eu já fui, tipo, iludido pela realidade igual vocês. Eu achava que aquilo era a realidade, que aquelas coisas eram daquele jeito porque era para ser daquele jeito e tal. Eu simplesmente aceitava aquilo. E eu não conseguia perceber que eu estava em um sonho, uma ilusão. Foi onde eu comecei a entender, eu comecei a criar as perguntas certas e procurar as respostas. Eu entendi que quando a pessoa coloca aquele negócio do anjinho e do capetinho aqui assim, ó, que é um falando e tal, que muitas vezes a gente fala, não, é o capeta falando, depois fala, é Deus falando. Gente, não tem nada a ver. Simplesmente é você, o seu cérebro. Aqui, ó, racional, o anjinho, imaginativo, capetinha. Isso nos desenhos, não tem nada a ver, isso é nos desenhos. Mas só para você ver, não, eu ouvi uma voz, eu me senti um negócio para me fazer aquilo. Gente, tudo é seu cérebro. Ele é perfeito. Ele é inteligente. Só que você é a única coisinha lá no meio, que tem os dois lados aqui, lá no meio tem uma coisa chamada consciência. Desse corpo todinho seu, você é só aquilo lá, só a consciência. Eu falo que a consciência, que o cérebro é a pessoa e o corpo é só o veículo de transporte. Nós somos igual o carro. Só que lá não chama oficina, chama hospital. Mas você vai lá o quê? Vai lá, você faz transplante, tira um coração, põe outro. É igual tira o pneu do carro e põe outro. Tira o motor e põe outro. Alguma doença lá, faz transfusão de sangue, é só você tirar a gasolina do carro ou o álcool. É a mesma coisa, gente. O corpo, se você perder todos os movimentos do seu corpo, você continua sendo você mesmo. Você não é o corpo é o seu transporte. A pessoa fica tetraplégica lá e ela continua sendo ela. Ela continua sendo ela. Quem é aquela? Não, aquilo é fulano. Mas ela não anda, ela não pega com a mão, ou não fala alguma coisa, mas ela continua sendo ela. Mas se você tirar a cabeça da pessoa, não tem nada. O corpo sozinho não faz nada. Por quê? Aí eu fico pensando, o tanto que a gente é iludido. Porque olha só, quando a pessoa tem Alzheimer, isso é uma grande curiosidade minha. Olha só, e cadê o espírito e a alma dessa pessoa que tem Alzheimer? Morreu, porque ele perde as lembranças, ele perde as memórias, perde tudo, ele não reconhece nem os filhos, não reconhece ninguém, né? Porque ele é só consciência, só consciência. E ele perdeu, acabou. Acabou. Então nós devemos entender mais sobre nós, seres humanos. Nós queremos saber muito desse negócio de espírito, de alma, coisas que não tem explicação, coisas que são invisíveis e tal. Que tudo são teorias. É o que eu dou aqui também, é uma teoria. Uma teoria, só que você vai na ciência e ela comprova. Quer dizer, não precisa nem de comprovação, né? Só você ver uma pessoa de Alzheimer, você vai ver. Ou então você vê uma pessoa tetraplégica, você vai ver que é ela. Então eu estou dando as suas provas. Eu não vou contra a religião, não vou contra a política, nem vou contra ninguém. Eu falo crescimento pessoal. Mas para você se reconhecer como gente, como uma consciência, como um cérebro, você tem que ver que você, o corpo é só uma máquina de transporte. E que o cérebro ele é automático. As pessoas estão acostumadas já a ouvir falar isso. Mente automatizada. O que é isso? Não sei. Coisa que eu vi nos programas de televisão, mente automatizada. Mas não sabe. E por que você não procurou saber? Não, ficou tão rotineiro que eu vi falar. Aí vê o Wesley Vieira, fala o que é mente automatizada, fala, não é isso não. Mente automatizada é justamente porque você, depois que você faz algo de alguma forma, o seu cérebro, ele cria o quê? Uma memória. Por que você lembra de alguma coisa que você fez no passado? Porque está guardada na memória. Só que a sua mente, o que ela faz? É a estratégia dela, ela cria padrões para coisas rotineiras. Se todo dia você faz a mesma coisa, o seu cérebro ele vai fazer do mesmo jeito. Porque é uma rotina, ele não precisa ficar procurando saídas diferentes, ele já sabe como é que faz. E a forma correta de fazer.
Só que aquilo ali vai dar na mesma finalidade. Se você pegar a mesma rua, você vai chegar sempre no mesmo lugar. Aqui o que o Wesley Vieira, ele quer o quê? Ele quer que você, se você quer um crescimento, se você quer uma mudança, eu quero simplesmente fazer com que você use o seu potencial, que é a sua mente. O seu consciente, o seu cérebro racional vai falar assim, ó, vai por aqui. O seu cérebro irracional está aqui, ó, vai por aqui. Aí se você está acostumado a usar o racional, você vai pelo errado. Aí se você está acostumado a fazer só o racional, muitas vezes você vai prejudicar alguém, porque o racional ele quer o quê? Lógica, ele pensa nele. Então muitas vezes você vai prejudicar alguém. Eu tenho explicado aí nos vídeos aí, fantasioso, aproveitador e protetor. E eu disse e comprovo, é a realidade nossa do dia de hoje. E eu acho que até desde sempre. Uma estratégia do sistema. Tem uma que eu explico bem explicadinho isso aí. Então, enquanto você não se reconhecer como ser humano, enquanto você não sair dos padrões, eu quero ser rico, mas eu não quero mudar nada.